Shalom, shalom, bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma mensagem, para mais um tempo na presença do Pai, para mais um pouquinho do que Ele tem para os nossos corações, para a nossa vida, né? Para o que, por mais uma capa que eu possa dizer, chamar, por mais uma camada, melhor dizendo, por mais uma camada da proteção dele sobre as nossas vidas, onde nós precisamos, né? Eu estou olhando aqui, biblicamente a gente está no verão e aqui também nós estamos no verão e o sol está quente, que os meus olhos chegam a estar assim fechados porque a claridade, mas o verão ele traz coisas muito boas, mas ele também tem o árduo, a colheita, né? Ela é árdua. Muitas das vezes precisa fazer a colheita e o sol está muito quente. Como diz ali em Cantares de Salomão, quando como é o nome? Aquela mulher, ela se descreve que ela estava trabalhando na vinha e que a pele dela estava queimada do sol árduo, mas ela estava trabalhando em uma vinha que não era dela, né? E nós estamos trabalhando em uma vinha que é nossa herança, né? Esses tempos, Deus tem falado muito no meu coração sobre a herança, o valor de uma herança, o valor de qual a gente temos que tomar conta da nossa herança, porque se nós não formos filhos prudentes, nós pegamos a nossa herança e estragamos, nos tornamos os filhos, os filhos pródigos, né, que vai lá e destrói toda a herança. Mas quando nós verdadeiramente nos posicionamos e nos tornamos um filho maduro, é simplesmente maravilhoso ver o quanto aquela herança ela se multiplica, ela se frutifica, a gente consegue trabalhar vendo, não focado na herança, mas vendo a herança, o legado se tornar um legado, não simplesmente uma herança, mas se tornar um legado. Eu no momento eu tenho visto muito assim, filho, né? A minha filha ela carrega o meu DNA, mas ela carrega também as minhas características de caráter, que é muito difícil, né? Mas sabendo eu que se eu conseguir colocar o Senhor no centro da vida dela, se eu conseguir trazer para ela não o meu caráter, as minhas características, mas a característica de Cristo, verdadeiramente ela vai ser uma pessoa maravilhosa e o Senhor ele vai estar transformando a vida dela cada vez mais. Mas a partir do momento que eu olho e só vejo trabalho, ai, que trabalho, que trabalho, que trabalho, que trabalho, eu vou estar automaticamente, eu vou estar automaticamente dizendo ao Senhor, não vale a pena. A sua herança é ruim, a sua herança só me dá dor. Eu estou trabalhando para uma vinha que não é minha. Então, o Senhor ele tem para nós, para as nossas vidas, é o que é bom, perfeito e agradável. E são essas coisas que nós precisamos focar. Dói, dói. A gente fala, a gente desabafa com os irmãos, a gente fala, tá difícil, mas a gente também tem que saber que o verão, que a situação, que essa estação, ela tem ela tem o ponto de positivo, o ponto de crescimento, o ponto de bênção. Momento, amadas.
Minha filha hoje está em casa, tive que dar um socorro ali. Então, e nós precisamos ver que o verão, ele tá como a primavera, é frio, mas também ela traz para a natureza um tempo de descanso, né? Um tempo de descanso. Aí vem a primavera que traz as flores, que traz o pólen, né? Que espalha muita gente tem alergia aqui é bem visível isso, essa alergia do pólen. Então, cada estação ela tem os seus benefícios, essa é a palavra certa. Cada estação tem os seus benefícios e tem os seus desafios. E assim é como nossa amada pastora André está falando, né? É até Jesus voltar. Não vai ter para onde a gente fugir, não tem como a gente correr disso. Nós precisamos simplesmente saber quem nós somos, a quem nós servimos e qual o nosso propósito. Fora disso, foca no alvo e vai dar tudo certo. Aí você diz assim: ah, é fácil falar. É muito fácil falar. Agora, quem está vivendo na pele, dói um pouquinho, porque por mais que exista proteção solar, o sol ele é real. Mas, como diz ali, o Salmo 91 diz que o sol não nos castigará. Nós temos que saber que em cada estação, que em cada tempo, o Senhor ele tem uma proteção certa para mim e para você. Ele não vai permitir que o sol acabe a nossa pele, que esse período ele venha destruir com a nossa fé, destruir com a nossa expectativa, de jeito nenhum, se nós ficarmos focados em Cristo. Lembra daquele povo lá do Egito? O povo, quando saiu do Egito, existia o quê? Uma coluna de fogo e as nuvens. Para quê? Para o frio e para o calor. Então, o Senhor, o Espírito Santo, o qual foi nos dado, está aqui para nos proteger, para nos guiar. Hoje foi muito interessante que o apóstolo deu essa coisa do Espírito Santo, falando assim: quando você vê aquela vozinha diz assim, leva o guarda-chuva, aí você não leva. Aí chega lá fora, choveu. Ah, foi o Espírito Santo que falou. Vai por esse caminho. Ah, não, eu vou por esse caminho aqui. Aí o trem se atrasa, como é no meu caso, o trem se atrasa. Poxa, era pra ter ido de ônibus, sabe? Então a gente precisamos ter um ouvido bem, bem atento, bem limpo, bem suave, para a gente filtrar a voz do Senhor falando conosco, a voz do Espírito Santo. Nem sempre é a nossa voz do coração, a nossa voz da mente. Às vezes, a maioria das vezes, é o Espírito Santo nos alertando, nos direcionando, mas a gente está tão cheio. Eu vou dizer uma coisa a vocês: o Senhor ele tem me chamado a atenção com isso aqui, ó. O Senhor ele tem me chamado a atenção, porque aqui, ó. E às vezes eu me passo das coisas. Às vezes o Espírito Santo quer conversar simplesmente comigo. E eu tô ali. E o Senhor tem dito assim: filha, você tem perdido tempo. Você tem me pedido tempo, eu tenho te dado tempo, e você tem pegado tempo e jogado fora. E aí depois você diz: Senhor, eu não tive tempo para fazer nada. Se você teve tempo, você só está focando e dando esse tempo a lugares errados, a ocasiões erradas. Então precisamos verdadeiramente ter esse balanceio, né? Esse cuidado, esse equilíbrio para que nós possamos romper o verão, entrar novamente no outono, depois o inverno, e assim até Jesus voltar, de estação em estação, de ciclo em ciclo. Daqui a pouco nós estamos agora entrando no mês, hoje a partir das 18 horas, entramos no mês Ave, né? E esse mês ele é bem interessante, que é falar sobre o ouvir, né? A voz do Pai. É onde Simeão ali não vou falar das estações, mas é porque cada mês que entra agora, eu consigo ver, e aí eu me filtro um pouquinho, permito que seja filtrado um pouquinho em mim, para eu poder ter uma direção. E eu dou uma dica a vocês: se vocês puderem todo mês, um mês, cabeça do mês, saber aprender um pouco do mês, você consegue ser mais. eh, focado, né? Vamos botar a palavra focado.
no que você está fazendo, em quem é que está se levantando, como é que você vai guerrear. Então, é muito importante, porque aí você começa verdadeiramente a entrar nos tempos e estações de Deus. Você descobre quem são os inimigos, então você se cuida mais, você vigia mais, você reconhece mais a estratégia, e isso é muito bom. Eu tenho dito ao Senhor o tanto que eu tenho avançado por andar em tempos e estações. Porém, há uma necessidade também da sua, né, de você ceder à vontade do Senhor. Aonde quanto mais você cede, quanto mais você se entrega, não estou falando de você se entregar à igreja, se entregar a fazer a obra, não, não, ao Senhor, a entender o que o Senhor ele quer de você. E ali você vai se entregando e ele vai fazendo, e ele vai fazendo. E eu vou dizer uma coisa: a batalha mais ferrenta que tem é você conquistar a sua alma. Não é nem com os inimigos, não é nem lá fora, é você conseguir dominar. Como o Tiago diz, quem domina esse aqui, oh minha filha, porque daqui provém as palavras, né, de morte ou de vida. Então, se a gente conseguir dominar essa língua, dominar essa carne, dominar essa alma, nós já estamos em um ótimo caminho. Né? Vamos orar? Aleluia. Ó Eterno, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és bom e a tua bondade ela dura para sempre. Obrigado porque tu és, Senhor. Ah, tu és quem nos escolheste, tu és, Senhor, quem nos chamasse, tu és quem nos formasse. Senhor, e nós sabemos que fora de ti, Senhor, nós não podemos nada, não conseguimos nada, nos alcançamos nada de nada, Pai. E eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelo Senhor nos capacitar. O Senhor tem nos capacitado, Pai. E muito, muito, muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem olhado para mim, principalmente para mim, Senhor. E tem dito assim: vai, embora, embora, depositei o meu sangue por você. Eu paguei um preço por você. E, Senhor, eu sei que o Senhor conta comigo, não porque o Senhor precisa de mim, mas porque o Senhor conta comigo. E eu quero te agradecer por esse nível de confiança, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque cada um sabe aonde é que verdadeiramente, muitas das vezes a gente fala que é tão fácil, né? Falar e falar e falar, mas só o Senhor sabe de onde foi que o Senhor nos tirou, só o Senhor sabe o valor de cada vida. Então, Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, e quero te pedir, Senhor, nos guarda, guarda a nossa casa, cobre-nos com o teu sangue, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos limpa, Pai, de todo temor, de todo medo, de toda ansiedade. Ah, Senhor, de todo desconforto, de falta de confiança, Senhor, falta de fé. Senhor, que nós possamos avançar crendo somente que o Senhor é Deus, Pai, e que tudo vai dar certo, Pai, e que tudo vai terminar bem, e que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Ah, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Oremene cantaramanahai. Assim eu te agradeço, Pai. Assim eu te agradeço. Nos ensina a amar-te mais e mais. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém e amém. Aleluia. Gente, oh Deus, santo, santo é o teu nome, Pai. Em Romanos 8, 28. Aleluia. Ontem aconteceu uma situação aqui que eu tinha até pedido aos irmãos, às irmãs, oração, eh, em prol de uma situação que estava acontecendo aqui com a minha filha. Só que o meu coração, ele estava assim, bem apreensivo, bem apreensivo. Mas mesmo assim a gente fomos, como eu digo sempre, a minha filha ela é muito corajosa. E ela encarou.
Ela encarou o desafio e assim ela foi fazer o que tinha que fazer e depois o resultado não veio tão positivo. A gente muitas das vezes, perdão, irmão, eu tô muito assim, eu tô cansada, meu físico tá cansado. Eu trabalhei ontem, eu saí de casa, era muito cedo, aí fiz 16, quase 8 horas de trabalho numa casa enorme. E aí fui ainda limpar um escritório também enorme. Quando eu cheguei em casa já era quase meia-noite. E aí, sabe quando é aquele cansaço, tá com aquele excesso de cansaço acumulado, eu tô assim, fora das batalhas, ainda tenho físico, mas toda hora eu tô abrindo a boca. Mas eu creio também que quando o Senhor ele fala, ele ele se responsabiliza. E aqui em Romanos 8, 28 fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, aquele que são chamados por seu decreto. É, ontem, essa palavra o Senhor me deu hoje, e ontem o Senhor me deu uma palavra que há muitos anos eu recebi essa palavra, e eu sempre dizia assim, e Ele me ama. Eu sempre li aquela palavra, 1 Coríntios 2:9, que diz assim: o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Essas são as coisas que o Senhor tem para aqueles que o ama, que o ama. Mas eu sempre falei assim, para aqueles que ele ama. Ele ama. Então sempre dependia do amor de Deus para mim. E quando foi ontem de noite, foi uma coisa de louco mesmo. Eu estava super, hiper cansada. E aí, compromisso é compromisso. Eu disse, Senhor, não vou mais permitir isso. E aí, fiz um vídeo. Resultado, fiz mais ou menos uns 5 vídeos para sair um vídeo de 5 minutos. E ali, naquele vídeo, quando eu li o ama, aí eu disse, eita, me quebrei. Anos luz, eu achando que era porque Deus me amava. Não. Uh-uh. É você que ama. Aí aqui, quando foi hoje, que aí aconteceu, né, da minha filha estar aqui e tudo. Aí eu disse assim, Senhor, mais uma vez a gente espera coisas enormes de Deus, né? Eu peguei, botei um mutirão, pedi chorando um mutirão de mulheres para orar, para dar tudo certo, para eles verem a glória de Deus, para eles verem o poder de Deus sendo manifesto através da vida da minha filha ser transformada lá. E aí o resultado veio de quê? Vai buscar sua filha de volta. E aí, é, cadê a glória de Deus nisso? Cadê o poder de Deus nisso? Ela não conseguiu passar. Teve oração, teve palavra, mas ela não conseguiu passar. Ela teve que voltar para casa. E aí, cadê a glória de Deus nisso? E eu questionei. Eu disse, Senhor. Aí o Senhor foi e me trouxe essa palavra. Sabe por quê? Eu tenho orado e eu tenho dito ao Senhor, Senhor, me recuso a perder a minha filha, a herança qual o Senhor me deu para esse mundo. Ela não precisa andar. Eu depender de mim, eu não permito, vou me doar o que for necessário para ela não andar pelo caminho que eu andei. É, não é sobre acusação, acusar a minha mãe ou os meus pais, mas é saber que eu sou conhecedora da verdade, gerei a minha filha na verdade
perder para Satanás, a gente vê tantos testemunhos, né, de filhos que, porque a própria palavra do Senhor ela fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvie dele. Porém, eu vejo, eu entendo essa palavra que por mais que ela pegue um atalho, a palavra vai estar plantada ali e vai fazer com que ela volte, porque o que acontece? O filho pródigo, ele era filho e ele pegou um atalho. Ele pegou a herança, saiu fora, pegou um atalho. Mas na hora H ele voltou, assim como eu também. Então, para mim não é assim essa. Mas porém, hoje, depois de eu saber o que é o geracional, depois de eu saber a carga genética, depois de eu saber que Satanás me odeia e odeia toda a minha geração, agora concreto. Porque quando você é adolescente, você é jovem, no tempo que eu, assim que eu aceitei a Cristo, eu sabia, mas eu não via essa violência, eu via mais o homem pecado, né? A gente bota bem na carne o pecado, só que através desse pecado existe Satanás ali furioso querendo nos destruir. Então, depois dessas consciência toda, eu vou dizer: "Ah, Senhor, se ela experimentar, mas é importante que ela volte não". Uh-uh. Sabendo o quanto eu tenho que retroceder, buscando cura, buscando libertação, buscando confessar pecado, arrependimento, tirando todo esse peso, esse pedaço de alma dessas pessoas que estavam grudadas em mim. Eu vou dizer assim: ah, Senhor, se minha filha passar por isso, importante que ela volte? Não. Uh-uh. Não. Não quero, não aceito que Satanás, que seja feita a vontade do Senhor, a vontade do Senhor. E sabe qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, perfeita e agradável, diz a palavra. Então, eu não posso mais fechar os olhos e dizer, ah, mas importante que ela volte um dia. Não. Importante que ela coma agora a palavra, que ela busque agora o Senhor, que ela se renove, que ela tire a genética, que ela se liberte, que ela busque a presença de Deus, que ela diga não pro geracional da mãe dela. Eu tô fazendo a minha parte. Sabe quando você é o escudo aqui, ó. Ninguém vê, né? Os meus outros dedos. Tá vendo? Bem escondido. Mas vai chegar uma hora que vai começar a falhar. E aí vai falhar, e essa mão vai passar por essa. Aí a de cá, essa daqui agora da frente, ela vai ter que proteger, ela vai ter que se proteger. Ela vai ter que lutar, ela que vai ter que se desafiar, porque a daqui já não está mais na frente. Vai chegar o tempo da minha filha ter que se proteger sozinha. Sozinha que eu digo, sem essa minha defesa, ela vai ter que ter as escolhas, melhor dizendo, ela vai ter que ter as escolhas dela. Porém, nessas escolhas dela, ela tem que, verdadeiramente, ela tem que ter uma base. E eu sou essa base. Por isso, eu preciso estar na frente com aliança, cobrindo, escondendo e guardando ela, para que a boa e agradável, perfeita vontade de Deus venha sobre a vida dela. E aí, quando chegar no momento dela estar nas decisões, eu posso voltar e dizer assim: bom, a minha parte, Senhor, verdadeiramente eu fiz. Eu dei a minha parte. Agora o Senhor não tem neto, o Senhor tem filhos. E agora é a vez dela decidir se ela quer ser filha legítima ou se ela quer ser filha porque ela é tua filha, ou ela quer ser uma bastarda. Porque aí cabe a cada um. A decisão é de cada um, mas a minha parte como mãe eu tenho que fazer. E é muito rápido, sim, irmã. É muito rápido, pastora. Quando chega essa fase, é muito rápido. Só que aqui eu tenho um detalhe, eu tenho um contraponto. No Brasil é 18, aqui não. Aqui é a criança com 12 anos.
ela já tem os direitos dela. Ela já pode dizer: eu quero, não quero, eu fumo, eu bebo, eu quero, com 12 anos. Aí vai assim, vai se limitando, né? Ela vai para a escola e vai aquela coisa, os pais, ainda que se tiver pais que realmente está lutando pelos seus filhos, eles vão, né, manobrando ali até chegar aos 16 anos. Chegou aos 16 anos, acabou. É mochilinha nas costas, eu vou morar com minha amiga. Eu vou. E o Estado ajuda. Pior de tudo que o Estado ajuda. O Estado dá o lugar para morar, o Estado dá o dinheiro, a mesada, o Estado ajuda. E se eu vacilar, se eu corrigir, se eu der disciplina, o Estado vem e toma da minha mão. Então eu preciso inculcar, simplesmente inculcar a palavra do Senhor. Só que eu não posso inculcar com força, nem com violência, nem tampouco, nem tampouco dizer assim, você tem que fazer porque eu, sabe? A gente aprendeu no Brasil a ser tudo à base de ameaça. E eu tenho chorado tanto, eu tenho pedido tanto ao Senhor para me dar sabedoria de como lidar, porque esse lugar aqui é uma liberdade fora do normal. Não é uma liberdade, é a libertinagem. É a libertinagem. Então, as crianças, ela tomando espaço, vai tomando espaço. E aí, se você bater, por exemplo, eu não assim como no Brasil, mas umas duas, pois o Senhor, ele me protegeu. O Senhor me protegeu. Que eu estava conversando o final de semana passado com uma amiga, que ela é professora, e ela disse assim, aí eu falando, ela fez assim, Daiane, eu vou te dizer uma coisa bem sincera a você. Eu, como professora, te denunciaria porque eu preciso te denunciar. Mas se essa professora não te denunciou, é porque Deus, ele está cuidando de você. Por quê? Ela chegou na escola e dizia. Aí hoje ela está com problema de agressão na escola. Então, tudo isso vem para mim e para o pai. Vocês batiam, vocês espancavam. Aí eu olhei para a cara e disse assim: olha, a educação de vocês é assim, mas a educação do meu país é diferente. E eu vou dizer, quando foi que ela chegou aqui machucada de porrada? Quando ela chegou aqui suja, maltrapilha, sem comer, com os cabelos lá em cima, com as unhas enormes, como se fosse uma criança mendiga. Quando foi que ela chegou aqui com a roupa rasgada? Quando foi? Vocês podem ir na minha casa, não falta nada para essa criança. Não falta nada dentro do quarto dela. Todo, por ela ser filha única, eu acho que foi o nosso maior erro. Tudo que ela pedia, ela tinha. Quase tudo ela tinha. Mas aí agora vocês vêm dizer que ela tá assim por causa de mim? Ela tá assim. Sabe por que ela tá assim? Porque esse país dá uma liberdade a qual não pertence à criança. E vocês tiram a autonomia do pai e da mãe para criar, para educar, porque vocês querem criar e educar. E depois essas crianças se tornam o quê? Um bocado de marginais. Crianças depressivas, crianças drogadas. E aí fui falando, né? E ela parou, olhou para mim, aí olhou, mas isso não convém. Aí eu disse assim, não convém. Para a senhora realmente não convém, mas para mim, que sou mãe, eu sei do que eu tô falando. E se eu tô aqui, foi porque a minha mãe me educou. Se eu trabalho, eu posso não ter o estudo, eu posso não ter, falar essa língua de vocês perfeita. Eu posso limpar chão, mas eu limpo o chão com orgulho. E o limpo o chão e o que eu achar no chão que é de valor, eu deixo lá no mesmo lugar. Eu pago meus impostos de renda. Eu poderia estar aqui trabalhando e ganhando sem pagar o imposto de renda. Eu pago os meus impostos de renda. E aí
Claro, não é o que eu falei que amaciou o coração deles. Não, não, não. É o que a irmã falou mesmo. Deus te ama e te guardou. Porque você já teria ido. Então, o que acontece? A gente precisa verdadeiramente inculcar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Porque o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? O que é que o diabo ele quer destruir? A herança de Deus. O que é a herança de Deus? A herança de Deus somos nós. Nós somos a herança dada para Jesus Cristo. Nós somos a herança que Jesus resgatou e o Pai nos deu a Ele. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Então, voltando aqui, quando ele fala aqui, e, e saibamos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ei, eu e você somos chamados por decreto. Decreto. Ó, foi determinado e acabou. Sabe? Tem muitos que é para salvação e glória a Deus que tem o céu, tem espaço para o povo da salvação. Mas também tem aqueles, né? Como a palavra do Senhor mesmo fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas quando ele fala assim, decreto, você sabe que decreto não se quebra, a não ser que venha a ser decreto do inimigo nosso, e aí só o sangue de Jesus pode quebrar aquele decreto. Mas esse decreto aqui, quem foi que decretou? O Senhor, não tem como quebrar. Não tem como quebrar. O adversário não tem como quebrar eu e você. Nós somos chamados por decreto. Então, a minha chamada, a sua chamada, não tem como. Não tem como. A não ser que a gente abra mão. A gente abre a mão. Com Adão abriu mão, né? O Senhor ele chamou Adão e Adão abriu mão, Eva abriu mão, beleza? Porque ele também não vai. Uma coisa que eu tenho visto no começo da palavra até o final da palavra, em leitura bíblica, é que Deus nunca tirou o livre-arbítrio de ninguém. E a gente, muito tempo, eu vivi na ignorância, dizendo: toma meu livre-arbítrio, Jesus, toma meu livre-arbítrio, Jesus. E Jesus disse assim: não, filha, domine seu livre-arbítrio. Domine o seu livre-arbítrio. Vai você e diga assim: ó, esse ensina ou não. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Domine você. Essa, porque o próprio Jesus, ele dominou o livre-arbítrio dele. Quando ele disse assim: Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Aí a vontade soberana do pai dele, não foi do Senhor dele, foi do pai dele, veio por cima. E foi a vontade mais dolorosa por amor a mim e a você. Por quê? Porque Deus não é esse amor. Ele fala aqui, ó, que ama a Deus. Como é que você ama a Deus? Jesus, I love you. Te amo. Ou você ama a Deus assim, ó. Tô aqui moída, quebrada, Senhor, mas aqui, ó, preciso falar do teu amor. Preciso encorajar as minhas irmãs, os meus irmãos, preciso encorajar as pessoas que o Senhor é real. Aqui, para mim, é a forma de dizer Jesus. Para mim, talvez eu esteja equivocada, mas para mim é a forma de dizer Jesus assim: eu te amo. Esse é o meu amor por você. Esse é a minha demonstração de amor por você. Então, quando ele fala assim, aquele que ama é aquele que é racional, é aquele que é o amor que mostra, não palavras vazias. Ai, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não.
Jesus, eu te amo e eu tô aqui. Tamo junto. Como ele falou, eu amo vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer por nós. Por quê? Por amor. Por isso que muitas das vezes Satanás, ele brinca com a gente, né? Ah, se você me ama, você faz isso. Se você me ama, você faz aquilo. Me dá uma prova desse amor, né? Satanás, ele é muito sarcás. Ele é muito sarcás. Só que nós temos que saber que o Senhor, ele nunca vai te pedir mais do que você pode dar. Ele nunca vai mandar você ir para a cruz e dizer assim, se mate por amor a mim. Ele vai dizer, mate a sua carne por amor a mim. Pegue a tua cruz e me siga por amor a mim. Negue-se o homem a si mesmo, as suas vontades, os seus deleites e siga-me por amor a mim. Há uma diferença. Não é você morre por amor a mim, mas é você me seguir por amor a mim. É você negar a si mesmo. Mas você se negando não é dizer que você está morta. É você ter na consciência, porque muitas das vezes a religião faz essa lavagem cerebral, né? Na gente, pronto, morri pro mundo, não me abala. Eu vivi muitos anos assim. Estou falando de coisas que eu vivi, muitos anos assim. Não ia para reunião familiar, não ia para lugar nenhum. Eu não me sento na roda dos escarnecedores. E aí sentava nas rodas dos escarnecedores dentro da igreja para falar do pastor, para falar de A, falar de B, falar de C, falar da irmãzinha que é nova convertida. Então, a religiosidade traz esse peso e a gente deixa Satanás trabalhar ali dentro. Porque não pense que ele está em outro lugar, não, porque ele está dentro da religião, mexendo a turminha dele. Mas quando o Senhor nos chama para fora, diz assim: Lázaro, sai para fora. Ele diz assim: venha viver o que eu tenho para você. Venha. Não sente na roda dos escarnecedores, não lá fora, aqui dentro. Seja santa aqui dentro. Porque se você for dentro santo, onde você chegar, você vai ser santo. Você não vai se corromper. Por quê? Porque você ama a Deus. E você sabe que os olhos dele são como tochas de fogo e está em todos os lugares. Dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro da sua parentela. Ah, é porque você é a crente. Gente, é terrível quando a gente nos dá o título, muitas das vezes nós mesmos damos os títulos de que nós somos santos e a gente não somos. Que a gente somos diferentes, que nós não podemos nos contaminar, estar naquele lugar, naquele ambiente para não nos contaminar. Só que é ali que Jesus fez o milagre. Foi num casamento que o ministério do Senhor, ele começou, os milagres começaram a acontecer. Foi dentro de um casamento onde o vinho acabou, onde existia bebedeira, onde existia festa, sorriso, onde existia celebração. Ah, então eu posso ir lá no carnaval ser luz? Não, pode não. Vai lá pro território do capeta e diga que é porque você é luz que você se quebra todinho. Agora eu estou dizendo que você se restrita a estar com pessoas, a estar em lugares que você pode ser luz, que você pode, ali naquela multidão, você falar com um e aquela pessoa está precisando daquela palavra, dizer assim, poxa, é, realmente eu estava tão triste, eu estava tão. Não sei qual é a situação, não vou ficar aqui parafraseando situações, mas assim, você foi luz na vida daquela pessoa. Você conseguiu trazer Deus para aquela pessoa. Se é no seu trabalho, se é em uma festa, no que seja, você. Por quê? Porque dentro você ama o Senhor e você sabe que esse amor, ele vai ser assim, ele vai ser refletido, ele vai manar de você.
Então, não adianta a gente nos esconder atrás de uma cortina e dizer eu sou santa, eu não sento nessa mesa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque você não está amando a Deus, você está amando a sua reputação. O Senhor, ele sentou na mesa daquele publicano, quando aqueles fariseus disseram, se é o seu mestre na mesa do republicano, o Senhor, ele nunca, na verdade, ele nunca sentou na mesa dos bambambãs, ele sempre sentou na mesa dos atribulados, daqueles que necessitavam dele. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, a gente temos que ver isso também. O detalhe é não se contaminar. Aí eu venho de hoje, eu já estou rodando a Bíblia toda. O Daniel, ele fez o quê? Daniel, ele simplesmente ele serviu ao rei, mas ele não sentou na mesa do rei. Ele não comeu, ele não se contaminou com aquela comida, mas ele serviu ao rei. Quando o rei precisou, estava Daniel ali, ó, pá, 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 pá. Por quê? Porque a identidade de Daniel, ela estava firmada. Daniel sabia quem era o pai dele, sabia de onde ele veio, sabia qual era o propósito. E tanto que quando chegou num período de 70 anos, Daniel foi lá e fez o quê? Dobrou o joelho e disse assim: estou contando o tempo e o tempo chegou nos 70. Pai, o senhor disse que era 70. Pai. E ali o Senhor mandou o anjo. Assim que a palavra do Senhor diz que quando ele propôs no coração dele em dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus, a palavra do Senhor diz que o anjo desceu, mas que o príncipe da Pérsia, ele ali interviu de que aquela mensagem chegasse a Daniel. E ali houve uma batalha de 21 dias para que Daniel recebesse a resposta, a revelação do Pai. Então, não é diferente na minha nem na sua, só que nós precisamos saber. Daniel amava ao Senhor. Tanto que ele amava ao Senhor que ele não cedeu à mesa de Nabucodonosor. E nem à mesa de nenhum dos reis que ele serviu, porque eu acho que ele serviu a mais dois ou três reis. Então, todos aqueles que o pai, né, que mesmo ele velhinho, aí a mulher disse assim que a mão escreveu na parede, a mulher disse assim: "Ah, existe um homem que no tempo do teu pai ele conseguiu ler, no tempo do teu pai, ele conseguiu ler a interpretar o sonho que o teu pai teve. Aí chama ele. Será que tu ainda tem esse espírito? Daniel, ele não perdeu a identidade dele com a idade. Pelo contrário, ele estava firme, fixado nas promessas do Senhor. Então, que eu e você amemos tanto ao Senhor a ponto de a nossa identidade estar literalmente uma com o Pai, uma com o Filho, uma com o Espírito. Porque as adversidades vêm, mas ele diz aqui que porque os que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu ainda nem tinha lido a parte, mas para fechar aqui o 29. Eu só estava no 28. E para fechar o 29. Você entendeu? Nós somos a imagem de Cristo na Terra. Nós somos os pequenos Cristos na Terra. E precisamos ter essa identidade, porque essa identidade ela se afirma cada vez mais que você ama ao Senhor, que você decide escolher a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz lá também em Coríntios, o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem. Essas são as coisas que estão preparadas para aqueles que ama a Deus. A Deus. Então,
eu e você precisamos descobrir verdadeiramente como nós amamos ao Senhor. Muitas das vezes nós amamos mais os nossos filhos, os nossos maridos, como o AP hoje estava falando sobre a idolatria. Como o AP hoje estava falando sobre a idolatria. Só que o que acontece? Quando o Senhor, nós amamos mais o Senhor, não existe idolatria. Não existe mais fuga, não existe, existe o confronto e a firmeza de quem você é. E literalmente, você consegue avançar, porque o Senhor, a Maria licença, porque o Senhor, ele é quem nos capacita, né? E se a gente não tem esse amor, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me mostra como é que eu devo te amar, me ensina a te amar, me ensina a Me ensina a te amar, me ensina a ouvir a tua voz. E o Espírito Santo que está aqui em nós, nos direcionará, nos ensinará. Se a gente verdadeiramente pedir, ele vem e nos ensinará. Que o Senhor abençoe. Espero que espero que espero que vocês tenham entendido, espero que o Senhor tenha falado a cada coração e que essa palavra ela possa brotar no coração de vocês. Nós precisamos amar a Deus. Muitas das vezes nós amamos mais o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso status, nossos títulos, nossos empregos, nossas casas, nossas posições e verdadeiramente esquecemos de amar ao Senhor. Porque quando nós amamos a Ele, tudo, mas tudo coopera. E para fechar, como eu estava falando, a minha filha ela voltou para casa e para mim foi verdadeiramente cooperou. O Senhor me ama tanto que ele sabia que eu não ia ter paz ela naquele lugar. Então, o que acontece? O Senhor preferiu que eu tivesse paz. Então, o Senhor trouxe ela de volta e eu estou muito feliz e eu tá tudo bem, tá tudo certo, porque o Senhor ele sabe. Onde eu não estou vendo, o Senhor está vendo. Onde eu não estou conseguindo entender, o Senhor já entendeu foi tudo. Então, é que nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor. Mas confiar, irmãos, de dizer assim, ó, tô com o olho fechado, mas eu sei que o meu Redentor ele vive. Sabe? Confiar com aquela alegria que Estevão confiou quando ele estava sendo ali apedrejado e o céu se abriu e ele disse que o coração dele se encheu de alegria, porque é gratidão. É gratidão. Nós precisamos sermos mais gratos ao Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ver com detalhe de riqueza. Aquele homem sendo apedrejado ali, ele viu o trono de glória, ele viu o Senhor e ele se alegrou, porque o coração dele estava grato, ele não estava se importando com as pedradas. Nós precisamos jejuar. Eu estou precisando jejuar. Eu estou precisando literalmente jejuar para pegar essa carne aqui e ser dominada mais. Porque é necessário a gente ceder à vontade de Deus e não à vontade da nossa carne. Então, que nós possamos aprender a amar, agradar a Deus e a ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós e nos dê a paz. Amém? Que o Senhor abençoe. Tchau, tchau. Shalom, shalom.